Olá, gente! Estamos aqui, Sacada Cultural no ar. Para quem não me conhece, eu sou Danilo Nunes e hoje a gente tem uma convidada mais do que especial e que é uma alegria para mim poder recebê-la aqui. Uma mulher guerreira, militante, que é a Muna Zen. Muna, seja muito bem-vinda. Danilo, muito obrigada por esse convite, agradeço demais e quero dizer que essa luta que eu faço parte há anos, já há 3 décadas, ela não é uma luta minha, ela é uma luta nossa. Ela é uma luta das mulheres brasileiras, das mulheres que sempre, como Simone de Beauvoir coloca, sempre se inquietaram com a desigualdade, com a violência, com a morte, não é? Com a subjugar as mulheres, desqualificar as mulheres, excluir as mulheres dos espaços de poder, excluir as mulheres da política. Enfim, nós ainda temos muito a caminhar na sociedade brasileira quando se trata de mulher branca e muito mais quando se trata de uma mulher negra. E hoje nós temos um fator também na sociedade brasileira, que são as mulheres na terceira idade, e que também é romper um limite, é romper um estigma, é romper um preconceito. Então, a luta das mulheres não é só da mulher, ela é de homens e mulheres que acreditam numa sociedade de iguais e uma sociedade de padrões civilizatórios. Então, nosso desafio é muito grande. Num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo agora, num momento muito triste para a sociedade brasileira, onde nós, infelizmente, estamos já com mais de 180 mil famílias que perderam um ente querido, que perdeu uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um momento muito dramático para nós, muitas mortes evitáveis, não é? Nesse momento, se evidenciou demais, se deixou a nu a desigualdade social da sociedade brasileira. E essa desigualdade tem nome e tem cor. Ela é do gênero feminino e ela é da questão da raça, da questão... Ela é negra. Então, e periférica, ela tem local, ela tem endereço, ela está no extremo da periferia. Não é? Não é à toa, eu estou falando da cidade de São Paulo, onde nós tivemos o maior índice de morte, foi num bairro da freguesia do Ó, um bairro periférico, onde se teve maior número de mortos, infelizmente, por essa pandemia. E ainda continuamos numa sociedade muito desiguais, né? E quando se trata de gênero feminino, ela é muito mais acentuada, e quando se trata do gênero feminino, da questão racial, ela é muito mais ainda. E hoje não se fala só da mulher negra, da mulher branca, se fala dos múltiplos gêneros, quando você fala dos trans e dos múltiplos gêneros. Então, é esta sociedade que não que percebe essas pessoas, não de uma forma indiferente, mas sim dentro da sua dignidade, quando tem um olhar para essas pessoas, como eu olho para mim, para os meus e para os outros, assim nós devemos de olhar para essas pessoas. E a nossa luta do feminismo é essa. Nós queremos dignidade para todos com todos. Com certeza, Muna. Costumo dizer, eu como um homem branco, hétero, esses dias estava conversando com um amigo, eu falei, gente, a gente é a imagem do colonizador, eu sou branco, hétero, de olho claro. Então, assim, a gente é a imagem do colonizador, né? Um país que foi colonizado de uma forma de exploração, né? Extraindo todas as riquezas e escravizando a população nativa e trazendo uma experiência da África que já vinha acontecendo nessa escravidão para o Brasil para se juntar com esse povo nativo, inclusive que mais à frente são esses mesmos povos que se juntam e estão esmagados às margens da sociedade, formando as áreas periféricas.
E, Bruna, a gente fala muito da questão dos direitos humanos, inclusive um tema de extrema relevância, né? Principalmente dentro dessa atualidade que a gente vem vivendo, com o governo que a gente tem, né? Com esse pessoal que, ciclicamente, né? A história, ela mostra que, em determinados momentos, esse pessoal sempre sai do armário, saem fascistas, racistas, homofóbicos, eles saem do armário sem nenhum tipo de vergonha e receio, e confrontam, mostram suas garras, né? E hoje a gente vem vivendo nesse ciclo, né? Exatamente esse momento, assim, no Brasil como na América Latina e em tantos outros lugares, que as pessoas estão sem pudor. Então, as pessoas usam os termos e as maiores formas pejorativas para tratar exatamente a nossa população, e a população principalmente que está vivendo às margens por falta de uma série de questões de políticas públicas, etc. E a gente fala dos direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, o que a gente vê são pessoas que estão num ápice de poder econômico, financeiro e político, falando sobre direitos humanos numa mensagem, vamos colocar assim, entre aspas, boazinha, né? Olha como a gente é bonzinho, vamos falar de direitos humanos. Mas o que a gente realmente vem assistindo hoje, em relação a direitos humanos, é a polícia invadindo áreas periféricas, atirando e matando criança, matando jovem, com balas perdidas ou com tiro certo, porque na favela não tem bala perdida, né? Na favela o tiro é certo, ele sabe onde ele está atirando. E aí eu pergunto para você, mulher, militante, uma pessoa politizada, uma pessoa consciente, como que você vê essa questão dos direitos humanos na atualidade e quais são as perspectivas que a gente pode ter em relação a isso? Lamentavelmente, na nossa sociedade, há menos de uma semana, um homem de rua, no Rio de Janeiro, começou a passar mal, entrou numa padaria, pediu socorro, mas o olhar da indiferença, o olhar, você não pertence a nós, você é uma coisa. Ninguém pediu socorro. Esse homem morre dentro da padaria, encosta um corpo num determinado local e a padaria nem sequer abaixa as portas. Aqui tem um corpo, aqui tem um morto. Nem esse rito não se deu. A padaria continuou como nada tivesse, as pessoas tomando café, tomando seu café da manhã. A indiferença que essas pessoas que você acabou de citar mostram as suas garras da intolerância, do desrespeito ao outro. Elas dialogam com o que há de pior na sociedade. Elas dialogam com a violência. Elas dialogam com a indiferença. Elas dialogam com a morte. E nós não queremos dialogar e não dialogamos com esses valores. Nós dialogamos com a cura. Nós dialogamos com a solidariedade. Nós dialogamos com a compaixão. Nós dialogamos com a arte. Nós dialogamos com eu sou porque você é, portanto, nós somos igualmente felizes na nossa sociedade. Nós não abandonamos ninguém. Nós pegamos na mão do outro, enquanto existir qualquer tipo de violência. Então, nós temos que ter uma ética da nossa geração. O que é que nós queremos deixar para a próxima geração? O que é que nós vamos deixar por devir? O que é que nós vamos colocar? É isto que aconteceu na padaria? É a menina que é abusada do seu pai com 10 anos de idade e não se dá um acolhimento, não se dá um afeto. Ainda se discute em cima desse corpo machucado, violentado, abusado. O não respeito à decisão dessa criança. Se pensa por ela, se age por ela, mas em vez de pensar em como combater esse criminoso, como chegar antes do crime, isso não. Mas intervir naquele corpo, silenciar aquele corpo,
violentar, mais violentar do que já foi? Então, esse é o desafio colocado. Esta é a questão. O que nós queremos dialogar, quais os valores, qual é a dimensão da humanidade, o valor da humanidade. Nós estamos querendo discutir a humanidade. Eu só sou se você é, Danilo. Senão nós não somos nada. Eu não posso ser cidadã plena se eu presencio um irmão meu, da minha condição humana, pedindo socorro e ninguém estende a mão a esse homem. Ninguém acolhe essa menina que, constitucionalmente, ela tem o direito. Está previsto o direito dela na lei. Agora, o que prevalece é o que ela quer. Essa chaga vai sangrar diariamente, Danilo. E nossa militância é uma militância para a cura, a arte da cura, o diálogo da cura, a política da cura, a política da inclusão, a política da solidariedade, a política do combate à violência, a política do combate à discriminação, à desigualdade social. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui achando que nada está acontecendo. Como nada está acontecendo muita coisa. Sabe o que é uma mãe perder um filho? Sabe o que é um filho perder uma mãe? Sabe o que é você chegar no seu local de trabalho e colocarem fulano morreu? As trabalhadoras mulheres foram para a linha de frente, em pleno Covid. Mulheres que foram enfermeiras, que eu quero aqui homenagear seus familiares, me solidarizar, enfermeiras que tombaram no seu ofício, que deixaram seus familiares, seus filhos, seus parentes, seus doentes, tiveram na linha de frente. E essas mulheres, muitas vezes, Danilo, não tinham sequer os equipamentos de proteção. E esse trabalhador do SUS, que foi massacrado, apertaram, reduziram o orçamento, congelaram com a PEC da morte o orçamento, tanto do SUS quanto do SUAS. Na hora da pandemia, eles foram para a linha de frente. E a gente sabe o número de mulheres enfermeiras que morreram. Assim, médicas, trabalhadoras, assistentes sociais, psicólogos, todos os trabalhadores. Chamou a atenção o número de enfermeiras. E essas enfermeiras, trabalhadores da saúde, que tinham que ter solidariedade ao voltar para casa, muitos que não sabem o que é solidariedade, que é estender a mão, ainda se sentiram no direito de achar que essa pessoa estava trazendo a contaminação para o bairro, para a rua. Aonde é que nós estamos? Com quem essas pessoas dialogam? O que elas esperam da humanidade? Não. O nosso diálogo é outro. O nosso diálogo é com a vida. O nosso diálogo é com a esperança. O nosso diálogo é com a transformação. Por isso que o movimento de mulheres é o movimento que mais cresceu no século passado. Ele é um dos movimentos mais fortes dos últimos séculos da humanidade. E quando você fala de direitos humanos, nossos direitos, há muitos poucos anos foram reconhecidos. Até hoje, Danilo, nós não temos a liberdade de ir e vir, um direito já reconhecido na Constituição. Mas quando nós saímos de casa para ir para o nosso local de trabalho, para o local de lazer, para visitar uma família, ainda somos assediadas, ainda somos abusadas, ainda somos molestadas, no trem, no ônibus, no metrô. Ainda bem que as mentalidades mudam. Há 20 anos atrás, quando uma mulher era molestada no trem, no ônibus, as pessoas se calavam. Hoje, a sua geração, essa moçada empoderada, potente,
quando presencia um ato desse, chega junto e não admite. Mas ainda é uma escala pequena, porque nós precisamos de políticas públicas, políticas mais fortes, políticas que cheguem antes da violência ao corpo da mulher, que deixa marcas, que silencia e que sangra diariamente. Com certeza, inclusive, os últimos acontecimentos no Brasil, como foi o caso do impeachment da presidenta Dilma, né? E isso aí nada tira da minha cabeça que o fator dela ser mulher, né? Porque ninguém, quantas vezes a gente viu isso na história, né? E realmente a forma raivosa que uma parte desse sistema tratou isso, realmente a questão da Marielle, né, que está aí, um símbolo de luta, um símbolo, tanto quando estava aqui em vida, também era um símbolo, uma mulher negra periférica, e que chegou ali e defendia, levantava essas bandeiras, e foi brutalmente assassinada, né? Então, assim como todo feminicídio que acontece todos os dias nesse país, e que a gente presencia no noticiário, isso quando soltam no noticiário, né? Porque a impressão que dá é que ontem eu estava vendo um filme que falava assim, no momento que se casa, né? Aquela série da Netflix, The Crown, que se casa a Rainha Elizabeth com o Philip, que o padre fala, prometo te respeitar, te amar, obedecer, né? Obedecer, ou seja, historicamente, o discurso da mulher ter que obedecer ao homem, né? O discurso da gente ter, dentro de todos os processos religiosos, e não apenas nas instituições, porque as instituições são outra questão, né? Essa questão da religiosidade, de existirem os deuses, né? E pode até existir as deusas, mas o principal é o Deus, sempre no masculino, é Deus, tudo que está acima é sempre nos termos masculinos. E realmente o que vem acontecendo é que a mulher vem buscando, aliás, não é buscando o que ela já não buscava, mas ela foi para o enfrentamento. Vem uma questão de luta, né? A gente viu nos atos do ele não, quem puxou, quem fez o real enfrentamento contra isso que assumiu aí, que aquele que a gente nem fala o nome, quem veio para o enfrentamento foram as mulheres. Em todos os lugares se viram atos de mulheres que se unificaram para derrubar isso. E puxando a gente, tomar a frente desse movimento, né? E isso fez com que a gente, em diversos momentos atuais, buscasse, nós homens, a desconstrução desse sistema patriarcal no qual a gente foi criado, conduzido nesse sistema para falar da forma que a gente fala, e a gente está tendo que se ressignificar e reaprender, e, obviamente, reaprender com as mulheres, que foi quem historicamente sofreu com toda essa opressão. Agora, Muna, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha geração, eu nasci em 79, então eu venho numa geração pós-ditadura militar. Mas a minha geração, a gente cresceu dentro de todos os movimentos de juventude, tudo. Eu costumo fazer essa frase, romantizando um período que a gente não viveu, romantizando a luta num período que a gente não viveu, e, obviamente, por não ter vivido, a gente sabe historicamente, mas a gente não imagina, porque a gente não esteve ali, o quão violento isso foi, né? Então a gente viveu romantizando a ditadura militar, as lutas que a gente enfrentou, que vocês enfrentaram na ditadura militar. A gente não viveu esse processo, mas a minha geração, dentro dos movimentos de juventude, então era aquela coisa da luta, lembrando todo aquele processo, era a guerrilha do Araguaia, o Carlos Marighella, eram todos os companheiras que tombaram ali, ou que resistiram ali, estão aí até hoje, a gente viveu romantizando isso.
Existia uma censura muito forte dentro desse período, né? Como que a gente pode traçar um paralelo de uma forma, obviamente, diferente, porque o mundo é outro, mas hoje, no nosso país, o quão censura, o quão de violência e opressão existe, como fazendo esse comparativo com a época da ditadura militar, trazendo isso para hoje, do que a gente vive hoje, na sua opinião, como que é isso? Olha, tem um fato que é muito parecido, como tratou a questão da pandemia. Por exemplo, nós, na década de 70, tivemos a pandemia da meningite, né? E ela também, você vê, hoje, para você divulgar a questão dos dados da pandemia do Covid, precisou ter um grupo, um pool de imprensas para poder divulgar, porque demorou muito, o Ministério nem estava divulgando. Então, esse é muito parecido. O número de mortos, desaparecidos, que até hoje a sociedade ainda não sabe. Cadê esses corpos? Onde estão? Seus familiares querem enterrá-los, não é? Então, é um momento muito duro, uma passagem dramática, que uma entrevista como essa nós não poderíamos estar fazendo, não é? Era muito medo, muita insegurança e muita violência, não é? E eu acho que a sociedade, com todas essas mortes, desaparecidos, desses jovens estudantes, hoje, até hoje não se sabe, por exemplo, o caso do Fernando Santa Cruz, um jovem estudante de direito, nem era ligado à luta armada, e, e assim outros, e muitas outras também, essa pequena democracia que nós temos e que é muito, extremamente importante, devemos demais a esses jovens estudantes idealistas que deram suas vidas, suas famílias, em defesa dessa pequena democracia que nós temos. Então, é um momento muito delicado, não tem nada de... quando você não tem o direito de ler o que você quer ler, quando você não tem o direito de caminhar onde você quer caminhar, quando você não tem direito de ir e vir. Então, é antinatural, antidemocracia, né? Nós não defendemos isso. E quero te dizer que nós, mulheres, quando você falou de direitos humanos, nós conquistamos o direito de votar e ser votada na sociedade brasileira há muito pouco tempo. Em 1932, 34, quando a gente começou a exercer esse direito. E depois nós conseguimos, depois de alguns anos, eleger uma primeira mulher à presidência da República. Um fenômeno raro latino-americano. Já tínhamos tido na Argentina e no Chile. E aconteceu também aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a forma de como essa mulher... podemos ter até divergência, mas a forma como tiraram a Dilma, não tenha dúvida que houve um enorme preconceito em relação à condição da mulher. O quanto a mulher sofre dentro dos partidos políticos, quanto a mulher sofre no mercado de trabalho, quanto a mulher sofre no local de moradia e em casa. Essa pandemia trouxe uma das maiores violências em relação ao corpo da mulher, que é o feminicídio. Por quê? Porque ela começou a viver mais tempo com o agressor. E o agressor, numa sociedade que é indiferente à mulher, se sentiu autorizado para. Enquanto isso não tiver uma pressão, né, uma desconstrução dessa cultura, e essa desconstrução passa muito pela educação, nós temos uma educação ainda que atribui a realização da cidadania plena da mulher ao homem. Isso não existe. Você realiza a tua cidadania a partir da tua condição. Não é o outro que vai te realizar. Você divide os seus projetos, seus sonhos com o outro. E isso leva à infelicidade de muitas mulheres. Não é à toa que o maníaco do parque conseguiu, com aquele discursinho dele, dizendo, olha, você vai ser isso, projetando a mulher a realização do sonho dela, e, no fundo, ele era o que era. Mas isso é por quê? Porque nós tivemos uma educação diferenciada. A minha geração mais,
do que essas meninas de hoje, é evidente. Esses novos coletivos, essas novas escritoras, essas trabalhadoras, elas estão hoje, evidentemente, com uma outra leitura, com outro acúmulo, que a minha geração, com certeza, deixa e atribuiu, assim como a da minha mãe também atribuiu para mim, como a da minha avó atribuiu para a da minha mãe. Então, nós mulheres nunca fizemos nada sozinhas. Todas as mulheres, por mais impedidas a se expressar, a se colocar, a ter direito do espaço público, elas, de uma forma ou de outra, como Simone de Beauvoir coloca, elas colocaram a sua inquietação, ou no seu diário, ou no seu bordado, ou na forma de cozinhar, ou nos seus diálogos, né, interfamília, né, com suas colegas, e assim a gente foi acumulando para desembocar aonde estamos aqui hoje. Mas, mesmo assim, os corpos das mulheres potentes, os corpos das mulheres que se libertam dessas amarras, como Simone de Beauvoir coloca, e como Rosa de Luxemburgo coloca muito bem, elas são mortas. Nós temos o caso da Marielle, uma mulher negra, periférica, com mandato popular. Até hoje não se sabe quem mandou matar. Assim aconteceu com Dilma também. E assim continua acontecendo. Hoje, as mulheres que conseguiram se eleger nessa última eleição para prefeitura e para vereadoras, olha a violência institucional que elas estão passando. Temos o caso aqui de uma prefeita do interior de São Paulo, negra. Olha o quanto ela está sendo assediada, extrapolando o assédio, indo para a violência até verbal. Então, é um movimento de rompimento cultural, um rompimento de uma posição de colonizadores que você colocou. E esse movimento não se dá só pela lei, não se dá só no Dia da Mulher, ele se dá no cotidiano. Porque falar bonito, hoje é Dia Nacional da Mulher, um presente, uma flor, e as relações permanecerem as mesmas. Quando você chega no trabalho, a desigualdade salarial é quase 30% a menos que um homem branco, uma mulher branca. E quando se trata de uma mulher negra, é menos ainda. É 10% a menos daquilo que a mulher branca já ganhava menos. Não é? Então, essas desigualdades vão se acentuando e elas vão se apresentando. E na lei já diz o contrário, mas ainda não chegou. Ainda não se mudou, porque nós, mulheres e homens, não tiramos os nossos colonizadores. Esse é um movimento diário. Antirracismo, antipreconceito ao homossexual, o desrespeito à mulher, ao homem de rua. Então, é diário esse exercício. Quantas vezes nós mesmos nos pegando, chegando um homem de rua, uma mulher de rua, não posso atender, já não dá tempo. Não é isso? A gente faz. Ter esse exercício diário. E assim, na educação, né, a infelicidade da humanidade se chama educação sexista, que é uma educação que você dá para sua filha, diferente do que você dá para o seu filho. Para o filho homem, você autoriza, libera, estimula. E para a mulher, eu fui formada numa cartilha que chamava Cartilha Suave. Essa cartilha suave, eu tenho certeza que a autora não tinha a intenção de fazer essa discriminação, porque ela era naturalizada. Então, a gente nem percebia que aquilo era uma violência. Mas é uma violência, porque ela limitava, ela cerceava a potência que existe naturalmente no homem, na mulher e nos múltiplos gêneros. Aliás, desde criança, né, você faz isso, né? Até hoje, você entra numa loja, eu quero comprar um presente para uma criança, é para menino ou para menina? A mulher, a criança, a menina, ela ganha sempre
o fogãozinho, a panelinha, o menino, a vassourinha, o menino já ganhou o carro, né? O carro, o bonequinho, o quebra-cabeça. Com certeza, isso é uma questão cultural, um fator cultural no sentido antropológico dessa palavra, que é engraçado, as pessoas falam muito assim, trabalham com comunidades tradicionais, e falam, as comunidades tradicionais e tudo, e sempre tem a relação homem, né? A relação homem. Então, por exemplo, a primeira cultura organizada do Brasil, que é a cultura caiçara, que é essa cultura que está presente no sul do Rio de Janeiro, no norte do Paraná, pegando essa faixa do litoral paulista, e que sofreu um impacto por conta da especulação imobiliária, da invasão turística, de fechar em áreas de preservação ambiental, e coloca o jagunço no meio do mato para desapropriar as comunidades. Mas essa cultura, quem começa a dar soluções para ela exatamente são mulheres, que quando o caiçara é proibido de praticar agricultura de subsistência, ele começa a praticar pesca artesanal, mas não são os homens que começam a praticar pesca artesanal, são as mulheres que vão ao mar com a água até o joelho para começar esse trabalho da pesca para complementar a sua subsistência, a sua alimentação. Depois que você tem o pescador, o homem que vai ao mar, tudo. Mas, enfim, essas novas ferramentas de interação social, a gente vive uma pandemia, a gente, com certeza, se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, faremos esse papo presencialmente, né? Estaremos aí conversando e fazendo diálogos e palestras e coisas que a gente ama fazer e coisas que são necessárias da gente estar fazendo, que é o contato com essas pessoas e a conscientização popular, de levar a informação por meio da educação, da cultura, enfim. E essa pandemia, ela nos deixou confinados e confinadas. E com isso, intensificou uma série de ferramentas de interação social. Essas ferramentas que, dentro dessa sociedade de globalização, já vinham apontando para essa nova realidade, né? Essa realidade que vem nos permitindo, inclusive, fazer essas entrevistas, bater esse papo. Eu aqui em casa, você aí na sua casa, e a gente batendo esse papo. Então, essas novas ferramentas, elas se intensificaram com a pandemia muito mais, né? Permitindo com que a gente... streams que acabaram sendo criados, e entre outras coisas mais, e hoje você grava um disco em casa, e através de uma plataforma da internet, você conversa com uma pessoa que está lá na França, outra no Japão, e a gente consegue fazer isso como se a gente estivesse conversando presencialmente ali. Como que você vê isso, ao que pese, a gente tem aí também todo mundo tendo acesso, a grande parte da população tendo acesso a essas ferramentas, e você tendo a plantação de fake news, de uma série de notícias e de conteúdo que confunde mesmo a cabeça de todas e todos nós. Como que você vê isso, essa intensificação dessas novas ferramentas no mundo atual, e o que isso pode trazer de benefício para a gente, para o campo político progressista, para essas pessoas que lutam por liberdade, por democracia, por direitos sociais? Bem, eu acabei de sair de uma campanha aqui na cidade de São Paulo, que foi uma campanha que reencantou, uma campanha que reafirmou os valores democráticos e resgatou e encantou, resgatou a liberdade, o sentimento da solidariedade, né? Então, e as ferramentas tiveram um papel fundamental. Porém, isto não é para a grande maioria. Ainda o acesso a essas ferramentas é muito, muito reduzido, não é? Não é? Você pega uma mulher da periferia, ela tem os créditos, então, e são contados. Então, uma criança não teve acesso, por exemplo, a acompanhar o ensino remoto, porque ela não tinha um Wi-Fi dentro de casa. E o próprio poder público não pensou nisso antes de dizer, vai para casa. Que casa? Que condições tinha essa casa? Como que essa criança tinha um celular, ou ela tinha um celular que tinha um número X de créditos, não é? Então, liberou, por exemplo, a Universidade, a PUC de São Paulo, quando liberou os alunos que não tinham Wi-Fi, ela fez um vale Wi-Fi. Ela alugou certos aparelhos para que os alunos pudessem dar continuidade ao ensino. E assim deveria ser também
na rede pública. Infelizmente, não foi, demorou muito para chegar a isso. E ainda muitos não tiveram esse acesso. Agora, eu acho que a pandemia ela trouxe um desafio muito grande. Como conviver em família. Por exemplo, eu estou estudando fala de pais que o filho tinha aula disso, aula daquilo, ele ficava o dia inteiro ocupado. E aí, com a pandemia, ele está o dia dentro de casa. O que significou esse período que essa criança viveu no esporte ou no lazer? Que ganho ela teve com aquilo? Aquilo foi um preparo da condição dessa criança ou foi só ocupar um tempo? Porque virou um desastre para algumas famílias. Porque ela não conhecia os seus filhos. Eles não se conheciam. Eles não sabiam seus limites. Eles não conheciam seus diálogos. Eles não conheciam seus afetos. Isso não estava estabelecido. Como é recompor no momento de pandemia isso? Alguns casos, teve que começar do zero. Então, este alerta, eu acho que foi interessante. Você recompor esses laços, estabelecer esses laços, estabelecer os limites, o encanto de um com o outro, não é? Saber o espaço do outro, o momento que um quer conversar, o outro não quer conversar, o momento que naturalmente todos nós, numa pandemia, nos entristecemos, não é? E como que o outro chega, por exemplo, ele fez tanto curso por exemplo, de poesia, de arte, de música, como que ele que traz aquele conhecimento para esse momento? Como ele traz esse encontro desse conhecimento que ele teve antes da pandemia para dentro de um momento como esse que todos nós estamos recolhidos, todos que podem, né? Porque muitos não podem, não tem como estar recolhido. Então, isto eu acho que é um momento que chamou muito a atenção. Muitos tiveram que perceber que não se conheciam, moravam sobre o mesmo teto, mas não sabiam dos seus limites, não sabiam das suas inseguranças, das suas incertezas, dos seus desejos, não é? E isso está, infelizmente, na dor, sendo construído. Em alguns lares, a gente tem visto muito esses depoimentos, muita dor, muito sofrimento, muito comprometimento mental nesse período, pessoas apresentando sinais grandes de depressão, de incerteza, de insegurança, natural num período desse, mas, em alguns casos, já muito acentuado. Não é à toa que tem hoje uma rede de pessoas usando essas ferramentas, das quais profissionais, muitos da área da psicologia, área da fonoaudiologia, da enfermagem, de outras áreas, da assistência social, usando essa ferramenta para dialogar com muitos idosos que estão só, né? Mas não significa que estar só é estar sem rede de proteção. Estar só, mas com a rede de proteção. Eu digo muito isso no meu prédio. Eu moro só, mas você, idoso, mora só também. Mas e aí? E aí cada um fica no seu canto? Não, esse prédio tem que ter uma rede de solidariedade. Então, no meu prédio, por exemplo, teve um jovem que ajudou muitas senhorinhas. Né? Ele saía, fazia compra. Assim, os trabalhadores também começaram a reorganizar, ter um tempo para poder estar prestando atenção para aquele que está só, que tem sua limitação física, tem a limitação exigida pela medidas sanitárias. Então, e são estes valores, são esses modos que a gente tem que trazer, são esses olhares que a gente tem que trazer. E eu acho que muitos se assustaram, viu, Danilo? No começo da pandemia, acharam que era uma coisa rápida, viram que não foi e que não está sendo rápido, tudo indica que também não será para fevereiro, março, como todo mundo está falando,
E aí, o espaço de lazer é dentro de casa, o espaço de alimentação é dentro de casa, o espaço de diálogo e de descoberta é dentro de casa. E o espaço do cuidar também é dentro de casa. Então, aí você começa a perceber a importância de você ter os valores, do olhar ao seu pai, sua mãe mais idoso, mais idosa, né, ao seu irmão, sua irmã, que está precisando de alguma coisa. Então, nós estamos resgatando aqueles valores dos quais você acabou de falar na vida de um caiçara, né? Os valores de uma comunidade, de um quilombo. Isso eu acho que a gente desaprendeu, né? Mesmo com a questão da Declaração dos Direitos Humanos. Muita gente desaprendeu ou nunca leu, porque senão não teríamos essa guerra da Bósnia, da Palestina, da Síria, esses refugiados que estão andando aí em busca de um dia melhor. Olha a situação dos refugiados, olha a situação de uma mulher refugiada. E ainda se pensa em fazer muro. Não queremos muro, nós queremos ponte. Ponte de solidariedade, um estendendo a mão para o outro. Queremos um fundo internacional, mundial, de proteção, de combate à fome. Enquanto não tiver isso, nós vamos ter muito que trabalhar. E programas como o seu têm um papel fundamental. Te agradeço demais por essa oportunidade, por esse diálogo, que ele toque os corações, que ele toque as mentes. Não tem saída, gente, se não for pelo afeto. Não tem saída se não for pela solidariedade. Não tem saída se não for pela compaixão. É assim que eu vejo, assim que eu milito. Ô, Muna, eu quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite. Para a gente é uma alegria imensa para mim aqui conversar com você. É um aprendizado. E é uma alegria muito grande te receber aqui na Sacada Cultural. E, com certeza, passando essa pandemia, vamos fazer muito mais coisa, e dentro da pandemia também. Então, a casa é sempre sua, fique à vontade, sabe? E obrigado mesmo do fundo do coração. Eu Eu agradeço agradeço muito mais você. uma vez, continuo com esse belíssimo programa Sacada Cultural. Olha que coisa mais linda. Eu queria, sabe, eu moro num prédio e eu sempre penso, eu entro assim, tem um salão. Eu penso, mas esse salão não pode estar sem um músico, uma dança, uma atividade cultural, né? Numa cidade onde está o envelhecimento está crescendo, as pessoas estão muito dentro de casa, num problema de pandemia. Olha o que é a cultura, olha o papel da cultura, né? O quanto está sufocada nesse governo, quanto ela está desvalorizada, quanto ela está desrespeitada. Né? Quando você fala dos nossos músicos, olha o número de músicos que nós temos no nosso país, quanto sarau, né? Quanto coletivo no território. O território hoje tem vida através da arte, através da cultura, através dos coletivos, do sarau. E é assim que se discute a falta de comida dentro de casa. E quando você tocou uma questão do movimento das mulheres, a pandemia, antes de chegar o auxílio, quem chegou foi a solidariedade territorial, que a elite brasileira não conhece. Essa solidariedade territorial, que conhece a cultura do meio copo, da metade do copo, meio copo, do meio copo, esta solidariedade que chegou de mulheres que têm só um meio copo de arroz, um meio copo de açúcar, um meio copo de sal e dividiu com a sua vizinha. E os movimentos territoriais de solidariedade dos diversos e múltiplos movimentos populares, sindical, não é? Social, chegaram trazendo uma coisa de extrema importância para uma mãe que tem a geladeira vazia. É uma dor terrível, é uma dor terrível. Aí chega com uma cesta básica. Assim
Assim a gente pode pensar, refletir a realidade. Mas com barriga vazia, ninguém pode refletir a realidade. Não se transforma com barriga vazia. Por isso que eu digo, esse país, no território, ele tem uma cultura maravilhosa, forte, que é aquela cultura que a gente falou logo no começo da nossa live. Ninguém solta a mão de ninguém. E há de vir dias melhores para todos e todas. Muito obrigada, Danilo, pelo seu programa e por essa oportunidade. Valeu, Mona. Um beijo. Essa foi a Sacada Cultural, o Munda Zen, e a gente agradece demais. Muito obrigado e até a próxima.